E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade a esse conteúdo de Python e de OpenCV 4, né? O que eu pretendo abordar aqui hoje? Tem muita coisa que dá para a gente falar do Python, do OpenCV, né? E assim, eu estou tentando focar mais ou menos em coisas essenciais. Hoje eu queria falar sobre um tipo de recurso que volta e meia a gente usa em processamento de imagens, análises das mais diversas, que é você criar bordas para imagens, que é algo que a gente chama de padding. Eu até estou aqui no texto aqui do site do OpenCV, vai estar na descrição do vídeo. E o que acontece? Talvez vocês pensem, mas por que eu vou criar uma borda na imagem, né, Lucas? Tipo, é para enfeitar, né? Qual que é o propósito da gente aprender isso aqui? É pelo seguinte, foi até um problema que aconteceu no meu doutorado, que eu tinha que trabalhar com imagens que, em alguns casos, o tamanho delas mudava. Uma solução bastante simples para você lidar com esse problema de, às vezes, trabalhar com imagens de tamanho diferente, mas que você, às vezes, tem que transformar para o mesmo tamanho, é redimensionar a imagem. Só que, às vezes, você não pode redimensionar uma imagem, pois, ao fazer isso, você muda o dado original e, às vezes, você não quer isso. Por exemplo, quando você faz pesquisa em cima de uma base de dados, a imagem que você manipula tem que ser exatamente a que está ali. Mas como é que se lida com essa questão, por exemplo, de tamanhos diferentes, se você não poder mudar a imagem? Talvez aplicar, por exemplo, uma mesma borda em todas as imagens com tamanho diferente e explicar isso na sua pesquisa. Em muitos casos, isso te ajuda a manter boa parte do conteúdo original da imagem do que se você redimensionar. Mas assim, não só isso, né? Às vezes, por algum motivo, por algum efeito, você quer aplicar esse conceito de borda. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar os vários tipos de padding que o OpenCV oferece e, ao mesmo tempo, mostrar o subplot da Matplotlib, pois e se eu quiser mostrar várias imagens ao mesmo tempo em uma janela só, né? Como é que eu faço? Então eu vou mostrar duas coisas úteis aqui para o ferramental, né, de Python e OpenCV aí que você está aprendendo comigo. Um é o padding, o outro é essa questão da subplot para você poder mostrar várias imagens ao mesmo tempo na janela, como se fosse um grid, né? Uma grade. Bom, então, sem enrolação, bora para o código. Estamos aqui no código, o que eu fiz? Talvez vocês estranhem esses métodos, por exemplo, plot six images, four images, eu vou explicar isso tudo, mas entenda que, na verdade, não é que a nossa biblioteca vai ter esses métodos. Na verdade, são só exemplos para você entender como é que você chamaria essas funções que eu estou escrevendo para mostrar uma imagem na tela, ou duas imagens ao mesmo tempo na tela, ou três ou seis, porque aí você começa a generalizar, pois se você sabe fazer para dois, você vai conseguir fazer para quatro sem nenhum problema, e fez para 3, faz para 5, enfim, faz para valores ímpares. Bom, dito isso, né, até para ajudar aqui no nosso entendimento, vamos pegar esse método aqui, que eu chamei de showImageGrid. Num primeiro momento a gente vai usar ele. Então eu vou pegar ele, vou mover aqui para baixo e vou explicar. Bom, eu vou tirar esse método aqui primeiro, depois eu explico como é que a gente vai usar ele, mas a gente começa do básico, né, que é carregar uma imagem que está no disco para dentro do OpenCV. Então a gente vai carregar, por exemplo, a imagem, essa imagem aqui, a gente vai chamar o método cv2imread, aí vamos chamar, por exemplo, a imagem ADA. Aqui não tem nada surpreendente, a gente vai carregar aquela imagem da ADA que eu já mostrei para vocês em preto e branco, até tem um método showImage, né, que eu mostrei para vocês em vídeos passados, né, ele está aqui também, ele mostra essa imagem da ADA, eu até estou aqui com o console aberto, vamos chamar o... a gente tem que ir na pasta source, né, que é nesse projetinho onde está os códigos, as imagens,
E aí vamos chamar Python. O arquivo eu chamei esse, vai estar lá no repositório do GitHub, como é de praxe aí nos meus vídeos, né? Aí rodando, vocês podem ver aí a imagem da Ada que a gente vai usar nesse exemplo que a gente já está usando, né, minha cachorrinha, dos vídeos passados, né? Então, ao invés da gente chamar a função showImage, que foi a gente que criou, a gente vai chamar showImageGrid. Esse grid realmente é uma grade onde a gente coloca várias imagens numa janela só, né? Por exemplo, se você tiver 4 imagens, você vai ter elas assim, uma do ladinho da outra. A gente vai ver isso, né, à medida que o exemplo for avançando. Só lembrando que que no nosso método aqui, showImageGrid, você vai ter duas informações. Uma vai ser a própria imagem e o outro vai ser um título que você vai colocar em cima da janela. Em cima da imagem, quer dizer, porque... Pois o que acontece? Como isso aqui vai ser um grid com várias imagens juntas, faz sentido você ter um título em cima que explica o que aquela imagem é. Porque se você mostrar um monte de imagem uma do lado da outra sem explicar, vai ficar um pouco difícil. E é até importante a gente aprender isso também, porque nos exemplos mais para frente a gente vai recorrer a isso aqui direto. Bom, então eu vou colocar o título, por exemplo... Foto da Ada. Esse método showImageGrid, como eu falei para vocês, ele está aqui em cima. Você passa a imagem e você passa o título, né, que vai ficar em cima da imagem aí na sua janela. E o que acontece dentro desse método? Né? Você tem essa linha aqui, onde você vai pegar o seu plot, né, que vai ser justamente como se fosse seu canvas, né, sua área onde você vai exibir as imagens, desenhar coisas. E você vai dizer que essa área sua vai ter subplots. O que vem a ser esses subplots? São como se fossem sub-áreas dentro da sua área maior que você pode fazer coisas. Inclusive desenhar várias imagens diferentes em cada subplot. Normalmente você tem parâmetros dentro do subplot, né? Que você vai dizer justamente quantos plots vai existir no eixo X do seu grid e no seu eixo Y. Mas quando você vai desenhar uma coisa só, se você vai ter um plot que dentro dele vai ter um subplot só, então você não precisa passar parâmetro nenhum. Só isso daí é suficiente. E aí você tem dois parâmetros. Um é esse objeto figure aqui, que você pode usar ele para customizar algumas coisas do visual do seu plot, tipo dar distância entre os elementos. Isso a gente vai usar mais para frente. E você também tem o axis, que seria cada subplot, cada elemento da sua grade. Normalmente o seu axis, ele é uma matriz de subplots, né? Você pode ter um subplot no eixo x igual a 0, y igual a 0, tal, e por aí vai. Só que como você tem uma subplot só, você não chega a ter uma matriz, só tem um elemento que é o próprio axis aí. Aí vocês têm que lembrar, né, aquela coisa que a gente sempre faz, quando a gente tem uma imagem no OpenCV e a gente vai exibir ela por meio da Matplotlib, você tem que converter de BGR para RGB, pois como falamos, o OpenCV ele armazena cada pixel, primeiro a informação de azul, verde e vermelho, que é o famoso BGR. Então você tem que pegar esse formato original do OpenCV, que é BGR, e converter para RGB, pois trocando esses bits de posição, a imagem fica correta, né, para ser exibida sem trocar cores, nem esse tipo de coisa. Então você chama o método cvtColor, passando a imagem, e a flag que determina que vai converter de BGR para RGB. Aí essa imagem convertida já para o formato Matplotlib, você passa ela para o IMShow. Para IMShow, você exibir essa imagem, né, exibir a imagem, dentro do seu axis, que é o seu subplot. Então você vai conseguir pegar essa imagem e exibir ela dentro desse seu subplot mesmo. E depois disso, é só você chamar o método setTitle do axis mesmo, que aí naquele subplot, né, naquele subcanvas, aquela subárea, você vai colocar o texto que você passou por parâmetro ali, que vai ser foto da Ada, e ao final, com PLT show, ele vai mostrar tudo dentro do canvas. Então, se você não chama PLT show, ele a Matplotlib até processa tudo para ficar construído para exibir, só que não exibe. Né? Dito isso, vamos rodar esse código aí.
Vamos ver no que vai dar, né? Você tem aí o subplot direitinho, né? Você tem o plot, que é o canvas total da sua janela, e dentro dela você tem esse subcanvas, que é essa imagem da Ada aí com o título Foto da Ada em cima, tá? Então, dessa forma, a gente consegue exibir uma imagem só. Mas assim, vamos melhorar esse exemplo, né? Para melhorar esse exemplo, vamos exibir duas imagens dentro do grid. Para isso, eu já construí um método sob medida para isso, que é esse aqui, ó. Que na verdade pode ser dois métodos. Pode ser tanto o plot to image horizontal ou vertical. É pelo seguinte, você pode exibir duas imagens uma do lado da outra ou uma em cima da outra, né? Você tem essa opção aí na Matplotlib e eu vou mostrar para vocês como que dá para a gente trabalhar com essas duas. Então eu vou pegar o plot to image horizontal primeiro, vou levar ele lá para baixo, né? Para a gente poder ver. Aí agora, como já tem mais código, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse cara aqui que eu tinha feito e vou chamar esse método aqui plot to image horizontal. Aí vamos analisar lá dentro do método e ver o que está acontecendo. Lembrando que esse método plot to image horizontal não é algo que vai ter numa biblioteca que você vai efetivamente usar. É só o exemplo de como você chamaria esse código meu para exibir duas imagens lado a lado num grid. Opa, acho que eu esbarrei aí, balançou a câmera aí, foi mal. Bom, eu vou querer exibir agora duas imagens. Uma é a imagem da Ada original, tranquilo, né? Nenhuma novidade. E a outra é a primeira imagem que contém borda. O método copyMakeBorder, ele adiciona uma borda ao redor da imagem que você passou, do tamanho que você quiser. E o que vem a ser esse 100, 100, 100, 100? Esses quatro parâmetros aí, 100. Na verdade, com quantos pixels vai ser o tamanho da borda para cada um dos quatro lados. Né? Até tem isso aqui na documentação do OpenCV. Né? Podemos até olhar aqui, ó, ali é 100, 100, 100 e 100. Então você vai ter a sua imagem, ela vai crescer 100 pixels para cima com essa nova borda que você criou, depois 100 pixels para baixo com a borda nova que você criou, 100 pixels para a sua esquerda, né? Ou para a esquerda da imagem, né? A gente pode conferir isso agora, né? E 100 pixels à direita aí dessa imagem. Então, para a gente testar, a gente pode colocar, por exemplo, 200 para cima, 100 para baixo, 50 para a esquerda e 10 para a direita, para a gente entender o que é cada lado, né? O último parâmetro, pessoal, é o tipo de borda que você vai usar. Existem 5 tipos de borda, eu vou mostrar as 5 aqui para vocês, apesar de que algumas é realmente difícil de explicar, acho que só vendo você vai entender efetivamente o que elas fazem. E tem um sexto parâmetro aqui que você só usa quando for trabalhar com a borda constante, que eu vou mostrar aí mais para frente. Uma coisa importante, quando a gente for falar de convolução, que você aplica em filtros e tudo mais, vocês vão ver que essa coisa da borda faz bastante sentido, é necessário usar. Né? Eu lembrei disso agora porque vi escrito ali, né? Mas isso é uma coisa bem importante mesmo. No caso, eu vou testar aqui primeiro borda replicada, que é essa flag aqui, ó, CV2 Border Replicate. E o que isso faz? Basicamente, ele vai olhar qual que é o último pixel, por exemplo, vamos supor, você tem a imagem aqui. Aí ele vai olhar qual que é esse último pixel aqui do topo. Aí vai ver, é azul. Então, daqui para cá, tudo vai ficar azul, repetido. Então, ele simplesmente replica o pixel da última posição na hora de você aplicar a borda, né? Então, o que acontece? Como você está trabalhando agora com duas imagens, você tem que criar um vetor e dentro desse vetor você vai ter cada uma das duas imagens. Então, eu criei aqui um vetor no Python que dentro dele você tem cada uma das imagens. E o que acontece? Como a gente vai testar primeiro o horizontal, é bom, pessoal, talvez vocês estranhem aí alguma mudança agora se olhar, que acho que quando eu rodei deu uma diferença. Mas assim, desse jeito aqui é o correto.
Mas como eu falava para vocês, você constrói um vetor de imagens. A primeira posição desse vetor vai ser a própria imagem, e o outro é com essa replicação, né? Eu até tinha mudado esses valores aqui, né? Acabei tirando, mas vou colocar o que estava antes para a gente ver, né, o resultado disso, para a gente ver certinho cada lado sendo afetado. E primeiramente nós vamos mostrar, né, o plot de duas imagens lado a lado, assim, horizontal. Quando você coloca duas imagens assim lado a lado, você tem a opção, se você quiser, de colocar um título para as duas imagens. Então, esse é o título que vai ser colocado em cima das duas imagens, né, na mesma janela. A gente vai ter imagem original e imagem com borda replicada, né? É um dos exemplos que é possível aí, de colocar um título para as duas. E aí tem um método aqui que eu chamei de Show Multiple Image Grid. É um método só, que a ideia dele é fazer o seguinte: você passa o array de imagens, aí no caso aqui você pode passar um array de títulos, né, para cada uma das imagens. E aí como é que vai ser essa grade? Eu estou dizendo aqui que essa grade vai ter dois elementos em x, então esse aqui é o x igual a 2, e o y igual a 1. Né? Faz sentido, pois aí a gente vai ter uma linha só com dois elementos, o elemento x igual a 0 aqui e esse elemento x igual a 1 aqui. Mas aí, vamos então dar uma olhada nesse Show Multiple Image Grid e ver como ele funciona, né? Aí esse método Show Multiple Image Grid tem o vetor de imagens, igual eu falei, tem o vetor de títulos, x e y, que vai ser o total de elementos dessa grade em x e y para você exibir as imagens. Aí eu comecei com um leve tratamento de erro, né? Pois se o seu x e o seu y forem menores que 1, né, eu acho até que aqui deveria ser trocado para OR, né? Pois da forma como esse método está escrito, não faz muito sentido o x ou o y, qualquer um dos dois, serem zero ou negativo, né? Então você tem um print aí que informa tipo uma mensagem de erro e retorna o método sem fazer nada. Agora, se o x for igual a 1 e o y for igual a 1, aí ele apenas exibe a imagem. Né? Eu acho que até dá para confiar no usuário aqui, pois se ele passou x igual a 1 e y igual a 1, estou assumindo que ele vai passar para o método só a imagem e só o título que vai aparecer. Mas é aquela coisa, você pode fazer tratamentos de erro aí dos mais diversos para impedir, né, para impedir um mau uso, né? E aí o que acontece? Você tem esse elif com x igual a 1 ou o outro elif que é com y igual a 1. Aí vamos entender. Um vai exibir tipo uma coluna mesmo de imagens ou uma linha de imagens. No caso, como o nosso código aqui, a gente chamou esse cara, o plot to image horizontal. A gente está dizendo que o x é igual a 2 e o y é igual a 1. Então, quando você cair nesse for do Show Multiple Image Grid, na verdade, você vai cair aqui inicialmente. Então, esse cara aqui vai fazer o tratamento da horizontal e o de cima na vertical. Né? Eles não são muito diferentes, não. Eu acho que com você entendendo um, fica fácil entender o outro. Bom, uma característica desse método, né, é quando você está trabalhando, você quer exibir várias imagens numa coluna, você vai chamar subplots passando o formato que esse grid aí vai ter. Esse primeiro cara aqui diz quantas linhas vai ter. Você vai ter uma linha só de imagens, né? Você vai ter aquela linha de imagens assim. E o x é quantas colunas vai ter, ó. Uma coluna, outra coluna, né? E por aí vai. Aí, no caso, ele vai colocar esse título. Esse método aqui, subtitle, né, seria tipo um superior title. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse título que você passou e centralizar ele
nessa coluna de linhas. Depois disso, a gente define aqui um Axis ID, porque ele vai servir para quê? Para você saber exatamente em que posição do grid você vai estar. Como esse grid ele só vai caminhar no eixo X, né, eu até chamei de Axis ID, mas se eu quisesse, eu poderia chamar ele de XID, né? A ideia dele é você caminhar ao longo do eixo X, seu grid. Aí você vai ter um for que para cada imagem do seu vetor, você vai fazer aquela conversãozinha que a gente está acostumado a fazer de BGR para RGB. Aí essa imagem você vai mandar exibir nessa posição X da sua grade, do seu X. Então você vai inserir primeiro ele na posição 0 e depois na posição 1, já que são dois elementos, né? Da forma como eu defini ali, é x igual a 2, y igual a 1, então você tem dois elementos para aquela linha. Tá certo, gente? Aí é só rodar, né? Vamos rodar aí e ver como é que fica. Aí, ó. Você tem a imagem original aqui do lado esquerdo do nosso grid e do lado direito aquela imagem nova com esse efeito de borda replicada, que como eu falei para vocês, ele simplesmente olha qual é o pixel do topo, por exemplo, esse onde eu estou botando o mouse agora é azul, então ele vai replicando, copiando e colando o mesmo azul aqui para cima. E ele vai fazendo isso ao longo de toda a imagem. Lembrando que eu tinha definido aqui, acho que 200 pixels, né? Aí aqui foi 100, para cá acho que foi 50, esquerda, e 20 aqui é direita, né? Minha esquerda e minha direita mesmo. No caso do ToImage vertical, você vai ter o x ali igual a 1, né? Você vai ter o y igual a 2, porque você vai ter duas linhas, uma linha, duas linhas, e o x é o mesmo que vai caber essas duas imagens. Aí, a única diferença mesmo é que quando, no caso horizontal, você passava o total de linhas e depois o total de colunas, aqui você só passa o total de linhas. O seu y ali vai ser o total de linhas. Você nem precisa informar o x depois, pois fica subentendido que ali é 1. E aí o superior title, mesma coisa, né? Ele vai centralizar aquele título entre as imagens ali. Aí aqui eu chamei de Axis ID, mas poderia ser YID, né? Porque o Y ele vai incrementando, ele vai descendo. Aí eu posso trocar o YID aqui e o YID ali também. De resto, é o mesmo princípio, só lembrando que aqui está aumentando e você, por ter definido nos subplots que o total de linhas que vai ser 2, então ele vai construir, né? Ele vai descendo. Né? O método ele até está aqui, ó, o plot to image vertical, né? E você informou, né, como eu falei, um x igual a 1 e o y igual a 2 para o meu método. E ele aí faz todo o trabalho. Aí, vamos rodar, né? Vamos ver como é que fica nesse caso. Ah, eu esqueci de mudar aqui embaixo, né? Eu esqueci de mudar aqui embaixo para vertical, né, que é vertical. E aí eu acho que agora, se rodar, né, vai tudo funcionar aí direitinho. Ah lá. Então você tem a imagem original e a imagem com borda replicada. Se você aumentar aqui um pouquinho, talvez melhore um pouco para ver, né? Acho que realmente quando é duas imagens só, não faz muito sentido você fazer vertical, não. É melhor você fazer lado a lado. Vamos entender agora como é que eu faço para eu montar um grid com 3 imagens. Né? Acho que isso aí vai ser interessante. Esse aqui é o método para plotar 3 imagens nesse nosso grid aí. O primeiro é a imagem original, que a gente já conhece. A próxima é o replicate, que vocês viram, né? Ele só replica os pixels em cada uma das 4 direções. E tem o reflect. Né? O reflect, eu só mudei aqui o último parâmetro, border reflect. O reflect, pessoal, é como se ele fosse um espelho. Né? Tem até aqui no site da documentação aqui do OpenCV, os pixels são refletidos como se fossem um espelho. Então, se o seu pixel na imagem for A, B, C, D, E, F, G, H, você vai ter um espelho disso à esquerda, então vai ficar A, B, C, D, E, F para lá, né?
e você vai ter HGFEDCB. Então você basicamente meio que replica um espelho. Se ele vai ser um grid que vai mostrar 3 imagens, na verdade ele tem que ser um grid de 2 por 2. Não tem como eu criar um grid de... Ele tem que ser uma matriz quadrada, acho que chama, né? Você não pode fazer uma matriz 2 por 1, né, e você ignorar a outra coluna. Você tem que ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Né? Se eu não me engano é isso mesmo, eles chamam de matriz quadrada isso. Então a gente faz uma gambiarra que é criar uma imagem transparente com a camada alfa máxima naquela posição. Então a imagem vai estar ali, só que vai parecer que é só um espaço vazio. Então eu criei aqui uma imagem transparente, aí eu acabei chamando o método np_once, ele cria uma matriz no NumPy toda preenchida com o elemento 1, então 1, né? Em todas as direções você vai ter um monte de 1. E eu informo que essa matriz vai ter a largura e a altura da imagem original, já que todas as imagens que viram o espelho, elas começam baseadas na imagem original. E lembrando que a imagem no OpenCV, não só no OpenCV, mas também na Matplotlib, a imagem do OpenCV e a imagem da Matplotlib são matrizes. E são matrizes do NumPy. Né? Então, a gente pode basear, né, essas informações em cima do que a gente já sabe do NumPy. E aí eu digo que essa imagem vai ter 4 canais, vai ser uma imagem, no caso aí, RGBA. O RGB vocês já conhecem, né? Já sabem. E esse A aqui é o alfa. Quando ele for 0, a imagem vai ser normal, não vai ter nenhum efeito de transparência. Quando aqui for 255, o valor de transparência vai ser máximo. Então a imagem vai ficar transparente mesmo. Lembrando, como em cada posição você vai ter do valor 0 até o valor 255, são 8 bits. Então você informa aí que vai ser um inteiro sem sinal, né, um inteiro positivo, vai do 0 até 255, 256 valores. E cada uma dessas posições se multiplica por 255. Então a camada R, todos os pixels da camada R vão receber o valor 255, no G também, no B também e no A também. Isso vai garantir com que a imagem fique transparente. Depois disso, é só eu criar o meu grid, que primeiro vai ter a imagem original, o próximo elemento vai ser a imagem com replicação, o terceiro vai ser o espelho, e o último vai ser essa imagem transparente aí. E aí eu vou informar nos títulos que o primeiro vai ser a imagem original, no outro você vai ter imagem com borda replicada. Acho até para não ficar muito grande, eu vou colocar a original, borda replicada, porque só de olhar você sabe que é uma imagem, né? Borda de espelho, que é o reflect. E aqui eu vou deixar vazio, pois o último já é a imagem transparente mesmo, então eu não quero que apareça nada. E nesse método que eu criei, o Show Multiple Image Grid, você vai passar o vetor de imagens, o vetor de títulos, e você vai dizer que é uma grade 2 por 2. Você vai ter 2 elementos na linha de cima e 2 elementos na linha de baixo. E aí é só a gente ir para esse método Show Multiple Image Grid de novo, né? Ele até está aqui. Você vai cair nele quando entrar no else. Então o else vai ser grades 2 por 2 em diante. E nele você vai fazer o tratamento todo bonitinho. Então você vai invocar os subplots, como a gente já discutiu, passando aqui o total de linhas, que vai ser 2, e o total de colunas, que também vai ser 2. Só que aí lembrando, você vai ter um contador para o x, um contador para o y, e um contador de títulos, pois cada imagem vai ter o seu título particular a partir de agora. Né? Aí, para cada uma das imagens desse nosso vetor aqui, a gente vai converter de BGR para RGB para exibir dentro da Matplotlib. E aí a gente vai fazer algumas coisas. Primeiro, para esse subplot aqui, vai começar no subplot 00, depois 01, depois 10, depois 11, né? Então, para o primeiro subplot aí, que vai ser o 00, você vai passar o título 0, né?
e você vai pedir para aquela imagem ser exibida dentro do subplot. Né? Lembrando que ao final a gente tem que chamar PLT show, senão não aparece. Só que aí tem o seguinte, eu fiz que quando o total de caracteres que o título tem for 0, nesse caso você vai desligar os eixos daquele subplot específico. Por que eu fiz isso? É porque eu estou assumindo que imagem transparente tem título vazio. Né? Talvez não seja a melhor coisa do mundo você fazer isso. Talvez você possa, por exemplo, analisar se a imagem tem 4 canais, né? Se a camada alfa com qual valor que está, né? Mas enfim, num primeiro momento está assim, mas o que importa é que eu digo que o eixo desse subplot aqui, dessa posição do meu grid, vai ficar desligado para não aparecer nada ali. Aí beleza, depois disso eu vou para o próximo título e eu caminho uma posição em x. Aí você vai andar, você vai ter x igual a 1 e y igual a 0. Como vocês bem lembram, esse grid é de 2 por 2. Então eu vou fazer o mesmo procedimento para a próxima imagem e aí o x que era 1 vai passar para 2. Quando o x vira 2, ele vai testar aqui, né? Na verdade ele testa sempre, porém até então você não entra aí. Só que aí quando o x e d for igual a 2, ele vai bater, né, com o limite do grid, que também é 2. Aí, nesse caso, o seu x e d volta para 0, pois você pula uma linha. Você desce uma linha para o y ali somar 1. E aí ele vai caminhando assim. Por exemplo, se o seu grid for 3 por 3, você vai ter x igual a 0, 1, 2. Quando o x e d atinge 3, ele não vai inserir uma nova imagem. Ele inseriu no 0, no 1 e no 2. Daí, quando o x e d atingir 3, você vai descer uma linha, aí você vai ter x igual a 0 e y igual a 1. X igual a 1, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 1. X igual a 3, desce de novo, aí você vai ter x igual a 0, y igual a 2. X igual a 1, y igual a 2. X igual a 2, y igual a 2. E aí, acabou. Quando acaba, pessoal, é importante que eu chamo esse cara aqui para o nosso canvas, né? O figure, ele controla parâmetros, basicamente ele controla aquela janela mesmo, né? Aquele figure 1 ali. Esse tight layout aí, ele diminui as distâncias entre os elementos. Eu fiz isso pois ele criava uma distância que, a meu ver, estava muito exagerada. E o PLT show ao final fora desse if, pois independente do tamanho do grid, você sempre vai exibir ele ao final. Depois disso, né, é só chamar aqui, né? Eu acho que é plot tree image. Vamos rodar aqui, né? E aí nós temos a imagem. Como a gente está vendo aqui, esse cara aqui ficou apagado, pois apesar do nosso grid ser 2 por 2, não existe esse cara aqui. E você tem o original, a borda replicada e a borda com espelho, que como vocês podem ver aqui, realmente parece um espelho, pois essa pata aqui da Ada apareceu aqui, essa outra pata aqui da Ada foi refletida aqui, esse sofá foi refletido, né? Até esse cobertorzinho aqui ele foi refletido, virou essa forma aqui meio esquisita. Depois disso, a gente pode invocar o método plot for images, né? A gente pode chamar ali o plot for images, tá até aqui. Ele não tem muita diferença para aquele com a imagem transparente. A única diferença, né, quer dizer, do exemplo que tem 3 imagens, a única diferença é que eu adicionei esse image reflect 101. Porque você tem 2 tipos de espelho aqui no OpenCV para você fazer a borda, né, o padding, no caso. Esse espelho eu não sei explicar ele muito bem, inclusive eu não senti muita diferença a olho nu. Inclusive, quando a gente olha no tutorial aqui do OpenCV, parece que ele é um espelho que ele ignora os pixels mais à esquerda. Então, por exemplo, você tem A, B, C, D, E, F, G, H. Quando ele for refletir, ele ignora o A. Na verdade, ele ignora o A, isso. Basicamente ignora o A. Aqui é parecido, ele ignora o H. Então, visualmente, eu não noto muita diferença, não. Aí,
De novo, né, a gente coloca as 4 imagens aqui nesse array. Aqui eu vou mudar, vou tirar aqui o original, para o título não ficar muito grande. Aí vai ter borda replicada, borda de espelho. Ah, não repara não, o doguinho aqui ele não para de latir. Por mais que eu tente cortar, tem momentos que não tem jeito. Vai em casa é complicado, porque sempre tem um som que escapa. E aí, o borda de espelho, eu vou chamar aqui borda de espelho 2, que aí fica um pouco menor. De resto, o grid continua sendo 2x2. Você vai ter o vetor com os 4 títulos, você vai ter o array com as 4 imagens, né? E aí, vamos só rodar, né? Vamos ver o que acontece aí. Tá vendo? Visualmente não dá para perceber muita diferença entre os dois espelhos, não. Mas tá aí, né? E para fechar, só uma coisa. Eu falei que tinha que ser quadrado, 2x2, 3x3, 4x4, mas na verdade você pode fazer também 3x2, né? 4x2, né? Isso aí eu me confundi lá atrás. Vou ver até se eu coloco alguma observação aí embaixo para deixar isso claro. Tá certo? Foi uma pequena confusão que eu fiz na hora de explicar. Então vamos botar aqui o plot 6 images. Ele está logo aqui em cima. E aí, pessoal, então aqui as 6 imagens, tá? Você tem a original, tudo bem. Você tem o replicate, reflect 101, que a gente já viu, né? E tem o wrap, que tem esse efeito aqui, border wrap. Esse também é bem complicado de explicar. Então, eu vou recorrer aqui ao exemplo do OpenCV, que é basicamente o seguinte. O que ele vai fazer? Você tem esses pixels aqui na imagem original, aí ele vai ignorar os 2 primeiros, vão pegar esses aqui, CDFGH, e vai exibir eles aqui. Da mesma forma, do lado direito, ele vai pegar esses aqui até o H e vai replicar. Então é como se fosse uma textura que vai se repetindo quando chega à borda, né? Seria, acho que uma forma talvez de explicar isso, né, para vocês. E finalmente você tem o constant, né, que seria tipo uma moldura. A primeira coisa que você faz é definir o vetor de cor, de qual vai ser a cor dessa moldura. Aqui no caso eu escolhi azul, lembrando que o formato do OpenCV é BGR, então o azul é dessa maneira aqui. E no constante você tem todos os mesmos parâmetros, a diferença é que o flag aqui vai ser CV2 border constant. E o sexto parâmetro, você tem que informar qual que vai ser a cor dessa moldura, dessa borda, né? E ele vai colorir, repetindo ali justamente naquela borda. Aí você cria um vetor com as 6 imagens, normal, né? Legal. Você cria um vetor com todos esses títulos aqui, original, borda replicada, né? Para cada uma das 6 imagens que seu subplot vai ter. E aí no Show Multiple Image Grid, como são 6 imagens, você pode escolher. Então você pode dizer, por exemplo, que o seu X é igual a 3 e o seu Y igual a 2. Né? Lá atrás eu falei que tinha que ser uma matriz quadrada, mas eu falei besteira. Não obrigatoriamente, pelo menos, a partir do caso 2x2, você pode ter um grid 3x2, 2x3, 4x2, né? Por exemplo, 3x2, você vai ter 3 elementos na primeira linha e embaixo 3 elementos na segunda linha. Então lá atrás eu falei isso, foi mal, me confundi. Eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo, né, sobre esse erro, eu comentando isso. E aí vamos chamar esse plot 6 images para a gente ver esse resultado aí sendo exibido, né? Então temos aqui o terminal, né, a janela do terminal, vamos rodar. E aí nós temos essas 6 imagens aí do nosso subplot, com o efeito wrap ali que eu falei, que é tipo uma textura que vai repetindo, né, a imagem em todas as direções, e de moldura. Normalmente os paddings que você cria para processamento de imagens não são absurdamente grandes. Eu só botei muito exagerado para você ver e entender melhor o efeito, né, que está sendo apresentado ali. Tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso, né? Ficou até um pouco mais longo do que eu gostaria, mas pelo menos eu mostrei para vocês como é que funciona essa coisa do subplot. A gente vai usar muito isso ao longo de outros vídeos.
Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, né? E obrigado.